Senhor. Amém. Ele sempre fala do meu caderno, né, pastor Zé? Quando a irmã Linda me chamou, a convite do nosso irmão Emanuel, nosso pastor Emanuel, eu orando ao Senhor ali de madrugada, disse, Deus, o que pregar? Quando a gente vem com um tema é mais fácil, né? Alguém chega e cria tema tal. E quando vai para você escolher, eu acho mais difícil, né? E eu orando ali ao Senhor de madrugada, eu perguntava a Deus, Senhor, o que pregar? Um culto de família, né? E uma responsabilidade muito grande. E eu perguntando a Deus, ali, Senhor, o que pregar? E ali eu estava orando de madrugada e o Senhor me lembrava uma aula que eu tinha dado às crianças sobre família. E ali o Senhor foi ministrando ao meu coração. E interessante, eu sou teimosa, sabe? Eu paro no preço muito grande, pouco. Tem mais tantas coisas que o Senhor mandou fazer. E ele me mostrava, a gente trabalha com as crianças o plano da salvação. São os corações com as cores da salvação. E ali ele me mostrava 3 corações. E a partir dali ele começou a ministrar no meu coração. E eu dizia, até Noemi hoje de manhã, eu já tinha feito a pregação todinha aqui, que eu tenho que botar todas as palavras que eu vou falar, que eu estou esquecida. Mas quando foi ontem, novamente, eu fui lá, li, reli, como diz Noemi, montei umas coisas, né? Mas eu disse ao Senhor, eis-me aqui, que ele faça o que ele quer, fale como ele quer. A gente treina nas bases, porque é algo de uma responsabilidade muito grande. Não posso mais voltar atrás, né? Quando ele vai, como a irmã ainda acabou de dizer, a gente tem que ir. E estou aqui, né? Vamos começar lá em Provérbios 3, 24, 3. Provérbios 24, 3. Amém? Que diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Também lá em 1 Coríntios, que é algo bem conhecido da igreja, em 1 Coríntios 13, que nos fala do amor. 1 Coríntios 13, 4. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se soberbece. Não se importa com a indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suporta o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E o tema hoje é família saudável. Eu disse, Jesus. Ai, Deus. A família foi a primeira instituição criada por Deus, conhecida para ser um lugar de refúgio, amor e crescimento. Ter uma família saudável existe ação e esforço diário de todos os membros, não só apenas um. Nos dias atuais é bem difícil viver e ter uma família saudável. O que vemos é amargura, mágoa, falta de perdão, falta de amor e de união. Olhamos para a primeira família e o que vemos não era nada saudável, né? Através dela entrou um pecado, o irmão matou o outro e por aí um diante, que nós já sabemos. Vamos para nossa família, que é o que mais queremos e desejamos, é uma família perfeita. Principalmente quando somos pai, mãe, queremos filhos perfeitos, marido perfeito, esposa perfeita, tudo perfeito, né? Uma família sem contendas, sem brigas, sem mágoas, que vive no amor, na paz e na união. E eu deixo para a igreja essa pergunta: será que existe essa família perfeita? Então a gente começa o nosso primeiro tópico, que é o coração triplo, que foi o coração que a gente dá aula às crianças. O que significa o coração triplo?
significa uma família doente, uma pessoa doente ou cheia do pecado. Desde a fundação da primeira família, já vimos que começou com o pecado, as brigas, invejas, desunião e por aí se vai. E quando olhamos nos dias de hoje, a maioria da família se encontra assim, né? Os irmãos, dentro de casa. E hoje, no dia atual, é que a gente vê pai matando filho, filho matando pai, e por aí se vai. Sabemos que estamos nos últimos dias, mas ainda existe amor na terra. Se não existisse, não estaríamos aqui. Sempre em uma família tem uma pessoa que dá um trabalho, né? Sempre tem aquela ovelha negra que dá aquele trabalho. E eu acho que ali é onde desconcerta a família toda. É aquele que dá trabalho, né? Porque aquele que dá trabalho, ele, tipo, consome. Ele suga a energia daquele que está tentando manter a família de pé, manter a família perfeita, manter a família saudável, e a gente se desgasta, né? Por causa daquele. Ai, Jesus. E sempre em uma família, e vamos comparar a família de hoje com uma construção, ou com um coração doente. Uma construção começa pelo alicerce. Levanta-se as paredes, junto com a coluna, telhado, e vê um acabamento por dentro. E o que segura esta casa é o alicerce e a coluna. O alicerce, Cristo. Né? E a coluna, nós. Que tentamos segurar esta casa, que tentamos segurar essa casa saudável. E não é fácil, irmãos. Eu acredito que quando se coloca a coluna ali, principalmente quando é uma casa com laje, se não for uma base bem feita de um alicerce, se a coluna não tiver totalmente ali, cheia de concreto, com certeza ela não vai aguentar o peso, né? Das vigas, da laje, do peso do concreto que vem em cima. E nós somos a colunas. Mas já houve tanta coisa, que esta coluna hoje se encontra meio enferrujada, né? Aquela casa largada que o morador mora lá e não está nem aí para fazer os reparos. E com o tempo, essa coluna, o reboco vai caindo, né? Com as chuvas que vai vindo, o sol, e o reboco cai. E começa a aparecer os ferros. E esses ferros começam a ficar enferrujados, né? E se a gente não for lá, não tirar o ferrugem, não rebocar, não fazer tudo de novo, ocorre o perigo da casa cair. E fica tudo exposto ali, a casa praticamente aberta. A gente, vamos comparar também, não só com a construção, mas vamos comparar com a saúde do nosso coração. Quando a gente nasce, a maioria das crianças nasce com o seu coração saudável, né? A gente vai crescendo e a criança, quero chocolate, quero coxinha, quero pastel. E a gente vai dando, vamos crescendo um adulto, comendo tudo que não presta. Hoje eu ri tanto, eu disse, vão ter que parar de comer os bolos de Rita. Eu disse, não pode não. Mas a gente vem comendo tanta besteira e o coração da gente vai adoecendo. E a gente está em decínico, ainda não se levanta para fazer um exercício, né? Sabemos de tudo que faz mal, comemos e não se levantamos para fazer um exercício. E aí o nosso coração vai adoecendo com açúcar, com gordura, com embutidos, e aí por diante. E não encontramos assim. Queremos uma família saudável. Achamos que é feito uma vez, está feito, pronto. Tipo, fazemos uma casa, né? Está feita, a coisa mais linda, terminou de construir. Entramos dentro dela e achamos que nunca mais vamos fazer reforma, vamos fazer reparo e vai continuar assim, né? Comemos e achamos que vai continuar desse jeito. Eu vou continuar com o meu coração ok. Nunca vou infartar, nunca vou ter um colesterol alto, vou continuar comendo. Quem vive aí no mundo, vou continuar bebendo, farmando, e acha que nunca vai infartar ou ter outras doenças que isso não só causa infarto, né? E nunca percebemos que precisamos fazer esse reparo, esta reforma, né? Nunca percebemos, vamos deixando lá. Quem sabe um dia? Às vezes a gente esperamos até cair a casa, né? Lá em casa tinha um gesso que era uma goteira e
deixamos lá. Quando foi um dia, belo dia, 5 horas da manhã, a senhora acordou com o estômago. Eu disse, pronto, morreu todo mundo. Parecia que a laje tinha caído. E quando a gente chegou no banheiro, tinha caído todo o gesso. Quebrou tudo. Tudo. Quer dizer, reparos que não foi feito. Né? Goteiras que estavam lá, aberturas que estavam lá, e a gente não ligou em reparar. E é assim na nossa vida. Nossa vida com família, nossa vida com Deus. O coração de uma criança nasce sem nenhuma gordura, ele nasce saudável. E como eu falei, vai começando a comer besteira, adoecer e pode chegar até morrer. Até antes de chegar à vida adulta, né? Que a gente vê até crianças aí que precisam fazer regime antes do tempo. Uma família com palavras, atitudes, ações ruins, vai morrer a cada dia. Né? Você pode prestar atenção numa família que tem amor, que tem carinho, que tem palavra boa, que senta à mesa, que conversa, que tenta resolver o problema tudo junto, é diferente de uma família que tem palavras ruins, que tem palavras de maldição, que tem atitudes ruins, né? Que amaldiçoa até o cachorro. Tem gente que casa, amaldiçoa, a gente vê a diferença. E vai adoecendo. A gente vê o exemplo de uma família bem estruturada, como eu acabei de falar, de ações, de não ter conflito, de não ter contradições. Sabemos que tudo isso vai existir, né? Vai ter discussões, vai ter briga, vai ter tudo isso. Toda família tem, né? Ninguém vai dizer que não tem, porque sempre vai ter. Resta saber como vamos agir, falar e fazer nesse momento. Principalmente nós como cristãos. Sempre vai ter uma briga, sempre vai ter uma discussão, vai ter opiniões diferentes. Um vai pensar de um jeito, outro vai pensar do outro. Vai ter aquele que dá trabalho. E resta nós, como coluna, nós como pais, como aquele que tenta deixar o lar saudável, como vamos agir neste momento. O que vamos falar, o que vamos fazer, o que vamos agir neste momento. E respondendo à primeira pergunta que eu fiz lá na frente da igreja, se existia família perfeita. E a resposta já sabemos, não. Não existe família perfeita, mas pode existir famílias saudáveis. A família da gente não pode ser perfeita, porque não existe perfeição na terra, né? Enquanto estamos aqui, sabemos que o pecado está aí e sempre vai ter divergências, mas podemos ter um lar saudável. Um lar, como eu falava, que pode sentar, conversar, agir, sem gritaria, sem palavras contrárias. Então, termino o primeiro tópico e a gente vai para o segundo tópico, que é o coração branco, que significa o processo, que eu acho que é onde mais dói, né? O processo que a gente passa. O processo dói e como dói. Família é um projeto de Deus que o inimigo tenta destruir a todo custo. Mas se aguentamos o processo, vamos chegar até o alvo, que é a família saudável. O alvo da gente é manter nossa família, que é o nosso primeiro ministério, né? O Senhor nos deu nossa família para a gente cuidar e deixar ela saudável. O processo dói, é dolorido, cai mais para cima da coluna, né? Resolver tudo isso, tentar manter tudo saudável. Mas se nós persistirmos, um dia a gente chega lá. E um dia a gente vai dizer, consegui. Minha família está saudável. Eu comparo a família com uma vida cristã. Algo bem difícil, bem desafiador, mas que nos alegra e nos fortalece. É bem interessante, né? Porque quando a gente aceita Jesus, eu vi um meme, a menina dizendo, eu pensava que eu ia aceitar Jesus e ir no domingo na igreja e vir para casa e pronto, mas eu não posso bater mais nas pessoas, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E eu comecei a rir, mas realmente, a gente quando aceitamos Jesus ali, é aquela euforia, aquela alegria, né? E achamos que vai ser só bênção, se algo bem desafiador para frente nos espera. Do mesmo jeito é a família. A família, ela nos desafia, ela é muito engraçada, assim, porque ela nos causa medo, tristeza e ao mesmo tempo alegria. Ela que nos dá força e ao mesmo tempo que faz a gente fugir. Né? As mães dizem, eu queria ir embora, eu queria fugir. Aí quer levar o problema junto, que é o filho. Aí como é que a gente foge se o problema tem que ir junto? Né? É igual a nossa vida cristã. Às vezes a gente queremos fugir, mas Deus encontra a gente até no vento da baleia.
né? E a gente continua nessa dificuldade. Amamos e ao mesmo tempo sendo massacrada ali no processo, mas amamos. A família dá trabalho, a família às vezes é aquela família que é mais trabalhosa, mas a gente ama, né? É o desafio. E se a gente cumprir tudo direitinho como o Senhor manda, um dia essa família será saudável. Quando aceitamos Jesus e levantamos a mão, meu Deus do céu, que alegria. Mas os desafios às vezes vão até nos matando, dia após dia. Tem uma lista enorme, né, que a gente tem que matar a carne todo dia, vencer a nós mesmos. Eu acho que a pior fase do cristão é vencer a nós mesmos. Principalmente nós que temos o temperamento inteiro. Eita, irmãos, como é difícil. Principalmente dentro de casa. Nós mulheres, com marido, com filho, com comer para fazer, roupa para lavar, tudo no dia só. Aquele dia que dá tudo errado, um menino chorando, outro doente. Mas Deus nos chamou para isso, né? Deus nos botou como coluna, não é isso? E se nossa coluna estiver bem concretada, ela vai aumentar o peso. Amém. E a gente vai viver assim. A gente não aprendeu a ser cristão assim. Aceitei hoje, sou cristão, é dia após dia, né? Cada dia a gente vai aprendendo, vai lendo um versículo, Deus vai ensinando e nós vamos vivendo nossa vida de cristão. Vamos sendo reprovados, a gente cai, Deus levanta, a gente tenta novamente e assim se vai. E do mesmo jeito é em nossa casa. Erramos, falamos palavras que não é para falar, magoamos, somos magoados, né? Desse jeito. Mas estamos lá, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ensina, o Senhor nos levanta, e o Senhor nos dá força, e a gente vai louvando e engrandecendo a esse grande Deus, né? E louvando e engrandecendo dentro do nosso lar, pedindo Jesus me dar paciência e sabedoria para que eu continue nesse processo, que estamos no processo de aprender. Né? Até agora eu acho que ninguém deve ter essa família totalmente saudável. Ainda tem aqui e ali outros ajustes para se fazer. E família é igual, no processo, e vamos aprendendo com Cristo, aprendendo com a Bíblia, que é o nosso maior manual, aprendendo com nossos irmãos e aprendendo com os nossos próprios erros. Né? Os irmãos vão dizer, não, mas faça assim, lá em casa deu certo. Mas a gente tenta negar, né? Na casa da gente. Porque Deus às vezes quer trabalhar de outro jeito. O filho da gente é de outro jeito, a esposa é de outro jeito, o esposo é de outro jeito. Mas vamos aprendendo com nossos erros. Mas o erro hoje já não é assim que eu vou fazer de outro jeito. Como Deus me massacrou quando eu estudei isso. Eu disse, Senhor, como nós precisamos aprender de Ti. Né? Com um manual tão facinho aqui, aí quando a gente chega na prática, meu Deus do céu, como é desafiador. Família não é algo que vem pronto, é algo a ser construído. É como uma casa que vem do alicerce, colunas, paredes. E para termos uma família saudável, temos que ter essa construção toda. Deus como nosso alicerce e você como coluna. Porque a partir de você é que Deus começa a construção do seu lar. Né? A partir de nós, pais, que começa a construção do nosso lar. Que vai nos moldando e através de a gente ser moldado, vai moldando os nossos filhos. E quando a gente menos espera, a nossa família vai estar saudável. Invista, irmãos, invista na sua família. Não economize, não. Não traga nada barato para dentro da sua casa. Leitura da palavra barata. Não traga tempo barato. Nada barato. Quando a gente vai construir a casa, que a gente chega lá na construtora, a gente olha a melhor cerâmica. A gente não quer trazer uma cerâmica de terceira para botar no piso da gente, para quando for poucos dias, a cerâmica está toda pequenada e você tem que trocar tudo de novo. E se a gente tiver condição, a gente vai lá e quer comprar um melhor mesmo. Mas mesmo sem condição, vai lá e dividir várias e várias vezes, né? Então, do mesmo jeito, não invista coisas baratas na sua casa, na sua família. Deixe tudo que você tiver de fazer, invista seu tempo, invista sua oração, invista conversa, invista em estudo, estude. É o que mais tem aí, é pessoas ensinando. E a gente tem, como os Gislaine falaram, a gente tem um pastor Geraldo. Se algo a gente não souber fazer, eles vão nos ensinar, vai nos exortar. E assim a gente vai aprender. Porque se a gente colocar algo de ruim na nossa casa,
a gente também vai ter algo de ruim para frente. E se a gente investir, por mais que a gente tenha algo de ruim, você vai parar e vai dizer, não, eu investi. Eu investi, e um dia vai vir. A gente vê para quem estuda para concurso. Ele morre de estudar. E não passa, e chega uma hora que ele passa. E se a gente investir, um dia a gente teremos essa família saudável. Se a gente aguentar o processo, a gente vai ter essa família saudável. E quem já fez uma reforma na casa, eu não vou falar nem em construção. Em construção a gente fica ansiosa. Mas uma reforma, você dentro de casa, irmão, você falou que eu perder seus cabelos. Tira a mão para cá, levanta a parede, derruba a parede aqui, toma poeira, limpa aqui, limpa ali. É um processo. A gente não quer uma casa boa, melhor, o cerâmico não tem, uma pintura melhor, né? Então a gente vai ter que passar por esse estresse, do mesmo jeito que a família. Né? A gente vai passar pelo estresse. Semana passada, Davi completou o ano e ele lá bem triste. Porque esse filho só pensa em aniversário. Mãe, eu quero meu bolo. Eu disse, teu pai não está em casa não, só que o teu pai chegar. Aí ele lá triste, eu disse, meu Deus do céu, tanta coisa para me fazer. Eu disse, Davi, já que não tem ninguém para tu brincar, vamos pintar Bob Goods. Eu com crise de fibromialgia, a mão doendo e eu lá, sentada na cama, pintando Bob Goods na Gabi. E minha querida filha, bem caladinha, assistindo televisão. E eu, Davi, Joana está tão caladinha. Quando é que ela passa para a cozinha, correndo e volta com a vassoura. Aí eu saí me arrastando, aí eu botei a cabeça assim na porta do quarto e disse, tu está fazendo o quê? Ela bem desconfiada, disse, estou varrendo. Aí eu disse, Davi, vamos para a mesa de jantar, porque eu fico com a coluna reta e a gente vai Joaninha. Gente, eu sentei na sala, quando eu sentei, que eu peguei o lápis, eu fui assim, ela lá na primeira sala. Mãe, aí eu levantei a cabeça e disse, olha o meu cabelo como ficou bonito. Quase que eu não levanto da cadeira. Quando eu cheguei lá, Joana tinha cortado a frente. Eu disse, eu não estou acreditando não, Joana. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Liguei para o pai dela, o pai dela deu uma pisa, que semana passada ela disse a mim. E o pai dela queria cortar o cabelo. E a gente disse a ela que não cortasse. Mas eu quero uma franja, não corta o cabelo. E ela foi e cortou de teimosia. Aí eu dei duas tapas e disse, não sei o que eu vou fazer, não. Eu vou fazer, olha a mãe como é boa, uma pressão psicológica. Como é que eu vou ter uma família saudável desse jeito? Você vai para a escola e as pessoas vão ficar rindo de você. E cabelo feio, você está com a franja. Ela abriu a boca no mundo a chorar, essa menina chorou tanto. E ainda veio para calar a menina. Traumatizei ela e depois não tinha como mais calar ela. E ela ficou lá e quer porque quer que o pai leve ela no cabeleireiro, só me pedindo ao pai. Eu disse, não, você vai ficar assim, para você aprender. Então é algo bem desafiador. Quando eu tomava de conta de um, a outra fazia traquinagem, né? E vai ser sempre assim. Vai ter um bom, outro que dá trabalho, e a gente vai levando. Mas que a gente vem investir, irmãos. Tempo, renúncia, paciência, amor, respeito, perdão. E o principal, Cristo. Porque se Cristo não tiver, não vai adiantar de nada todas essas coisas. Mesmo o processo doendo, não desista. Um dia você vai ver e ter essa família saudável que você tanto deseja. O processo, como eu disse, é desgastante. Eu reformei minha casa há uns anos atrás e a gente, como povo, vai fazendo devagarzinho. Mas foi estressante. E hoje em dia eu posso dizer, glória a Deus, que eu tenho minha casa do jeito que eu queria, ainda não. Estou indo devagarzinho. Mas eu olho para a minha casa e digo, Senhor, obrigado. E do mesmo jeito vai ser no dia que a gente conseguir com nossos familiares. Vai ser desgastante, vai ter noites não dormidas, vai ter tempo gasto que você vai ter que parar suas coisas de fazer e ter que parar. Vai ter que estudar para ensinar, né? E assim se vai. Então vamos para o tópico 3. Coisas que nos ajudam a ter uma família saudável. E a primeira coisa não poderia ser o amor. Não é? O amor. Amar não é um sentimento, é uma decisão. Logo, o amor não aumenta, nem diminui por causa do que acontece ao nosso redor. Por causa do que o outro faz ou deixou de fazer. Se a gente disser, vá ali e pega um copo d'água para mim, seu filho não for, você vai deixar de amar ele? Não. Por mais que ele faça a pior coisa do mundo, a gente nunca vai deixar de amar. Então o amor é uma decisão. A gente decide todos os dias amar o nosso filho, amar a nossa família, por mais que dê trabalho, mas a gente decide estar lá, a gente decide ficar, a gente decide investir. Às vezes mesmo não sabemos, mas
vamos investindo, né? O amor, ele faz até milagres. Deixa eu ver aqui. O amor cura, o amor liberta, o amor salva, o amor amolece corações. E amor até que faz milagre. Eu digo que amolece corações porque um vizinho de Val, ele tinha ódio de criança. Ele não gostava de criança de jeito nenhum. E você pode prestar atenção que quando uma pessoa não gosta de algo ou de alguém, aquele chama é para ele. E a casa dele começou a ficar cheio de crianças, cheio de crianças. E as crianças só iam para perto dele, e beijavam ele. E ele, sai perto de mim, não gosto de você não. E as crianças iam lá e beijavam ele e abraçavam, mas a gente gosta de você. E aquilo foi quebrando o coração dele. E depois estava ele lá comprando bala para as crianças, conversando, brincando. Aí quem não gosta de criança, ó, está ali, ó, brincando, dando bala, dando beijo. Por isso que o amor amolece os corações. E faz milagre. Você já viu o exemplo de um filho, quando nasce, ele vai para a UTI. E quando a mãe pega ele no colo, que a mãe começa a falar, aquele filho começa a reagir. Faz pouco tempo que Hernandes Dias disse esse testemunho, foi? Da nora dele. Que o neto dele estava bem ruim no hospital, estava na UTI, e quando a nora dele pegou o menino, acho que era um menino, que colocou no colo, o menino foi reagindo até sair do hospital. Então a primeira coisa que a gente devemos colocar em nossa vida, em nossa casa, nos nossos filhos, é o amor. Pode estar um caos, pode estar a pior dificuldade dentro de casa, pode acontecer o que for, mas tendo o amor, tem um milagre, tem a salvação, tem a libertação, porque Jesus não nos amou por sermos bonzinhos, Ele nos amou por sermos pecadores. E por que não amar, né? Aquele filho, aquele marido, aquela esposa que dá trabalho. O amor transborda uma família doente em uma família, transforma uma família doente em uma família saudável. O amor cura doenças físicas, doenças do coração, cura mágoas e decepções. Qual família não tem mágoa? Qual família não tem decepção? Né? Por ter passado por isso, fez aquilo. E quando decidimos amar, o amor lança fora, como diz a Bíblia, todo medo, toda decepção, toda mágoa, toda tristeza, quando nós decidimos amar. Nosso segundo tópico é perdoar. Eu acho que é mais difícil perdoar do que amar. Perdoar é viver uma vida de liberdade. É olhar para o próximo sem mágoa. Perdoar é deixar a sua razão de lado para obedecer à direção de Deus. É abrir espaço para o milagre acontecer na sua vida e na sua família. Não adianta ter amor se não tem perdão. Não adianta ter cuidado se não tem perdão. A gente tem uma mania de dizer, antigamente, a semana passada eu falando com o Val, é engraçado, a gente fica um bom tempo lá, ou numa ligação, ou mandando áudio com uma para outra, conversando sobre algum assunto da Bíblia, e a gente falava sobre isso. Irmãos, eu como cristão, se eu estiver errada, meu pastor me corrija. Eu não acredito nesse negócio de eu perdoo, tu para lá e eu para cá. Eu acho que não existe perdão. Quem já viu eu perdoar? Camila vem cá, bate em mim, faz do que faz. Não, Camila, eu te perdoo, mas tu fica para lá e eu para cá. E cadê o perdão? Se a Bíblia diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Aí como é que eu vou perdoar a Camila lá na casa dela e eu na minha? Né? Eu acho que assim, se for uma pessoa que Deus não quer mais ao nosso lado, Ele mesmo tira. Mas esse negócio de eu te perdoo e tu para lá e eu para cá, eu, como cristão, acredito que isso não existe. Que a gente tem que perdoar e continuar convivendo. E o seu amor vai constranger aquela pessoa. Mas eu faço tanto e essa pessoa continua me amando, continua fazendo. E um dia essa pessoa cai na real e deixa de fazer. Um dia essa pessoa vai querer amar igual você. E vai dizer, meu Deus, essa pessoa é tão boa, eu faço tanta amizade com ela, mas ela continua me amando, cuidando e fazendo assim. Quando perdoamos, não ficamos contando. Eu perdoei hoje, perdoei uma, perdoei duas, a gente tem essa mania, né? De ficar contando quantas vezes a gente perdoou A ou B. Mas a partir do momento que você perdoa uma pessoa, a conta zera. Fez, perdoou, zerou. Não adianta mais contar.
Porque já foi perdoado. Por que eu vou contar se já foi perdoado? Ah, eu perdoei Emanuel, aí pra frente Emanuel faz alguma coisa comigo. Ah, Emanuel naquele dia fez não sei o que comigo, hoje é a segunda, a terceira vez. E como eu perdoei? Se eu estou contando novamente, se eu já tinha perdoado. Então, a partir do momento que a gente perdoa, a conta zera. Nem sempre estamos com o coração pronto ou disposto a perdoar. Ou não temos força e não conseguimos. Mas através da oração, nós conseguimos. Né? Às vezes o nosso coração, como falava nosso pastor, fala, nosso coração está pretinho de óleo. Né? Por tantas coisas que aquela pessoa fez. Mas se a gente se ajoelhar e pedir, Senhor, me ajuda, limpa meu coração, me ajuda a perdoar, com certeza você vai perdoar. Com certeza, se sua oração for essa, você vai perdoar. E em uma família saudável, perdoar é escolha diária. Não é hoje, daqui uma semana, é todo dia. Porque ali está tendo convivência. Está tendo convivência de pessoas que pensam diferente, que agem diferente, né? E a gente não tem escolha não, é perdoar e pronto. Ou a gente perdoa, ou a gente vai viver dentro de um inferno, né? Porque quando a gente não perdoa, a gente fica com o coração amargurado. Tudo é motivo de uma briga, de um estopim, é um estresse, e você está ali adoecido. Já foi dito por cientistas que por não perdoar, por viver amargurado, causa câncer, enxaqueca e várias outras doenças. Às vezes a gente acha que está só doente por conta do físico, mas é o emocional nos atacando 24 horas por dia e a gente só vai atrás de curar o físico. E muitas das vezes uma dessas coisas é não perdoar, é viver amargurado. Às vezes a outra pessoa que fez está vivendo e a gente lá morrendo. Né? Nem foi a gente que fez, mas estamos morrendo por falta de perdão. E por último, a sabedoria. Amar e perdoar são fundamentais para viver uma família saudável. Contudo, não dá para construir essa família sem sabedoria. Por mais que a gente ame, perdoe, mas se a gente não tiver sabedoria, amanhã a gente vai fazer novamente, e vamos fazer, e vai continuar aquela rotina de perdoar e voltar ao erro, perdoar e voltar ao erro. Por isso que a sabedoria tem que entrar em cena. Não só amar e perdoar, mas se a gente não tiver sabedoria, vai continuar a rotina do mesmo jeito. Igual o povo no deserto, andando em círculo. Porque eu faço hoje, amanhã eu não tenho sabedoria, falo a mesma coisa, faço a mesma coisa. E isso é onde continua desgastando aquela pessoa que tenta manter a família de pé e saudável. Né? Porque a gente está ali à frente, tentando todos os dias manter aquela família de pé, aquela família saudável. E de tanto não ter sabedoria, termina nos desgastando. E quando a gente vê, estamos igual a coluna, cheia de ferrugem. Né? O concreto já caiu um pedaço. E ali a gente não vai ter mais sabedoria, não vai ter amor, não vai ter perdão, não vai ter mais nada, porque está faltando algo. Mas que a gente nessa noite venha buscar por sabedoria. Deus é o fundamento para viver uma família saudável. Você está na família certa, com os filhos certos, Deus não errou. A gente tem mania de dizer, agora como está nessa família não. Não, esse marido que eu escolhi, essa esposa que eu escolhi não era meu não. É seu sim. É seu sim. O filho que está nas palmas que foi dado a você é seu. Deus não errou. Eu tenho uma mania de dizer que, como é que eu posso dizer? O povo sempre me perguntou, menino, para que tanto menino? 4 meninos, sempre dizia assim. E eu era a pessoa que só queria ter um. Já tenho criado vários meninos de tanta gente, Jesus, que eu dizia, eu não quero nenhum. E eu tive João, e depois tentei ligação de Lucas, deu errado. E quando foi um dia de tantas pessoas falar, e eu dizia, eu não sei não, Deus me deu. E eu ficava me perguntando, Jesus, tanto menino. E quando foi um dia, Deus disse a mim, foi eu que te dei. Eu quem te dei. Por que tu fica indagando? Outra coisa, irmãos, a gente julga muito. Quando eu era mais nova, assim que eu casei, só tinha João. E como eu disse, esse negócio de ter muito filho, eu sempre fui um pé atrás, né? E eu estava num culto, chegou uma menina bem novinha. Irmãos, eu tinha uns 7 filhos, mais ou menos. Eu não falei, eu só pensei, eu disse, Jesus, misericórdia. Que tanto menino, como é que essa mulher dá de conta? E na mesma hora, Deus olhou para mim
e disse, eu sou Deus que eu dou a quem quero, quanto eu quero e na hora que eu quero. Aí eu acho que ele disse, não é só para tu ter falado, toma 4, né? Então, não se indague, será que eu estou com o marido certo, a esposa certa? Ou minha mãe é a certa? Deus não errou, Deus botou você na família certa. Com tanto de filho que você tem, do jeito que eles são, e do jeito que eles não trabalham, cada um tem sua personalidade. Eu tinha uma mania de dizer, Jesus me muda. Eu sempre fui ligado no 420, eu não era no 220, era no 420. Sempre fui muito chorona. E eu dizia, Jesus me muda. Sempre eu dizia, Jesus me muda. Eu não quero ser assim. E eu dizia direto, Jesus me muda. Eu não quero ser assim, eu quero ser calma. Eu sempre fui agitada. Sempre fui agitada. Minha relação é tudo nas carreiras. E quando foi um dia, Deus disse, eu te fiz assim. Não me pede para mim te mudar. E às vezes a gente, eu sou tímida, eu não queria ser assim. Mas cada um Deus fez do seu jeito, né? Umas tímidas, outras não. Uma mais alvoroçada como eu, né? E a gente pede Jesus, não, é assim. Deus me usa assim. Deus faz através da sua vida desse jeito. Às vezes a gente nem acha, né? Somente eu que sou ligada no 220, acho que não fiz nada. E às vezes você, do seu modo, do seu jeito, você tem transmitido amor, tem transmitido carinho, dentro do seu lar, fora, aonde você vai, do jeito que você é. Então a gente deve pedir para o Senhor tirar as coisas que não agradam, e não do jeito que Ele nos formou, não da família que Ele nos deu, porque Ele não erra. Deus tem um propósito para a sua família. E você é a parte principal. Ele vai te usar. Você é a coluna. A sabedoria vem de Deus, mas também está em nós. No nosso falar, nas nossas atitudes. Que hoje venhamos aprender do Senhor. E que Ele nos ajude a ter sabedoria em todo o tempo em nossas vidas. A gente só diz, vou pedir ao Senhor, mas também a sabedoria vem de nós, não é só pedir a Deus. A gente pode frear nossa língua, a gente pode frear nossas atitudes. Eu vi um testemunho de uma mulher, que ela para o carro e ela grava um vídeo e ela disse, ela é missionária, ela disse, irmãs, estou gravando um vídeo para vocês, porque com certeza isso acontece com vocês. Hoje o diabo me usou. Será que a gente tem essa cara de chegar e dizer, hoje o diabo me usou? Ela disse que começou uma discussão, ela e o esposo. E ela disse que sabia uma palavra onde freava ele. E disse que ele falando, e ela falando, ele falando, ela falando. E ela pensou em dizer, o Espírito Santo disse não. E ela virou para trás e disse a palavra que não era para dizer. E disse que na memória ele se calou. Pode ter sido uma acusação, ela não fala qual é a palavra. E ele foi embora trabalhar. E ela disse que na mesma hora que ele saiu, o Espírito Santo começou a falar com ela. Ela disse que se desmanchou ali. E quantas vezes a gente tem dado altar na nossa boca e no nosso coração para o diabo, né? Estamos pregando, falando, cantando e estamos dando altar para o diabo dentro dos nossos lares. E às vezes a gente, por ser exemplo, não devemos fazer isso. Devemos refrear nossa língua e ter sabedoria. Não é fácil, é difícil. Mas que a gente venha ter sabedoria e pedir a Deus para que seja o Senhor que nos use e não o inimigo. E para concluir, eu concluo. Família perfeita não existe. Mas viver uma família saudável é possível. O que devemos fazer é colocar Deus em primeiro lugar no alicerce e agir conforme a direção dele. Que em nossa família haja mais amor, mais perdão, mais respeito, união, sabedoria. E que possamos passar o processo e chegar na nossa tão sonhada família saudável. Não é fácil. Tem coisas que, quando eu saio da igreja, eu bato muito de frente. E eu não sou só aquela que eu não gosto de falar. Bora para a igreja. Não. Tu vai para a igreja, não, tu vai para o inferno. Tu sabe que tu está pecando, tu vai para o inferno. Eu sou dessa pessoa assim, não sou aquelas que arrumam, não. E eu comecei a bater de frente. E Deus disse a mim, cala tua boca. Fica caladeira. Para quem fala demais, não. Aí eu apenas oro. Apenas oro. Às vezes a gente senta na mesa, eu gosto muito quando vai comer. Amanhã vem comer mais eu. E a gente começa a conversar alguma coisa. E às vezes eu vou dizer as coisas, aí Deus, cala tua boca. Sim, Senhor. E vamos continuar orando. E não
tempo certo Deus vai fazer. Porque se eu não tiver sabedoria, meu lado, em vez de ser um lar saudável, vai se transformar num campo de batalha. Vai ser briga por cima de briga. E a gente sabe que esses adolescentes, eles fazem por pirraça. Se você dizer, não faça assim, é que eles falam. Mas que eles dizem assim, eu vou fazer, que é para mostrar ela que eu faço e pronto. E eu estou tentando, mãe, vou para a porra. Mãe, eu vou fazer tal isso. Tá certo. Toma de conta, Jesus, guarda. Ele não é meu, ele é teu. E estou apenas orando, mas tem ônibus que eu quero falar. E Jesus diz, cala a tua boca. E eu digo, eis-me aqui, Senhor. Apenas me transforma, me muda e me dá sabedoria. Mas que hoje a gente fique com isso, irmãos. Que a gente venha gastar tempo com nossa família, com os nossos filhos. Que Deus venha nos dar sabedoria, que a gente venha amar, que a gente venha respeitar. Mesmo as decisões deles sendo algo que não é que a gente queria. Mesmo as decisões deles levando ele para o abismo. Mas temos que respeitar. Porque não podemos mudar ninguém. Só o Senhor. E às vezes com nossas atitudes. Como eu falava com o Val essa semana. Às vezes com nossas atitudes, de vez da gente trazer para perto, a gente afasta. Né? Eu estava dizendo, Val, a gente, ultimamente, nesse tempo, a gente tem sido tão criticado. Quantos não têm vindo para a igreja por falta de testemunho de crente? Né? E às vezes tem tantos que dizem, Deus me usa, faz assim, assim, assim. E às vezes só o teu testemunho traz alguém para aqui. E às vezes não damos testemunho. E às vezes queremos ser o dono da razão, porque somos o pai, porque somos a mãe. E tem que ser assim. Eu fui muito assim, mas eu quebrei muita cara. Você tem que fazer assim, assim, assim. Eu criei João para ser um bonequinho. João era duro no campo. Se fosse para ir no banho, tinha que pedir para ir no banho. Se fosse para comer, tinha que pedir. Tudo João não pedia. E hoje em dia, as coisas mudam, né? Comigo era uma coisa. Mas é porque Deus vai trabalhando no coração da gente e a gente vai vendo onde a gente errou e vamos acertando. Vamos fazendo, tentando fazer diferente, né? Mas que o Senhor nessa noite, Ele venha nos ajudar. Como ter um lar saudável? Porque ter um lar saudável, a gente vai ter paz. Vai ter um pedacinho do céu em nossa casa, né? Mas desde já agradeço a oportunidade e queria aqui a igreja levantasse para que a gente orasse. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus mandou trazer os corações, mas eu fiquei meio assim. Foi. Eu ia dar aula igual eu dou aula às crianças. Eu pego aula às crianças, eu mostro o ventilador como exemplo, saio mostrando tudo que está lá. Mas os irmãos entenderam, né? Amém. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, nesta noite nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha trazer transformação dentro de cada lar, Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria, Pai. Que o Senhor venha fazer com que precisa liberar perdão, libere nesta noite, Senhor. Que na nossa casa existe, que na nossa casa venha ter o Senhor 24 horas por dia, Pai. Que o Senhor venha ser o alicerce, Senhor, do nosso lar, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer com coluna, Senhor. Que o Senhor venha colocar concreto novamente onde não tem, Pai. Que o Senhor venha trazer tudo de volta, Senhor. O primeiro amor, Pai. Que o Senhor nos direcione, Senhor, como devemos levar o nosso lar, Senhor. Que a cada instante o Senhor seja conosco, com nossa família, nossos filhos, Pai. Nos dá sabedoria dentro do nosso lar, Pai. Que a gente consiga dar testemunho, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter esse lar saudável, Pai. Esse lar que seja cheio de Ti, Pai. Que mesmo, Pai, tenha os conflitos, brigas, Pai, mas que seja tudo resolvido, Pai. Que nossa casa venha ter a Tua paz, Senhor. Que a nossa casa venha ter a Tua alegria, Pai. E que a gente venha conseguir, Senhor, através do nosso testemunho, trazer, Pai, aquele de volta, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para Te bendizer, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, e nós Te pedimos que o Senhor cuide dos nossos, Senhor. Cuida dos nossos que estão fora da Tua presença, Pai. Que o Senhor continue com Tuas mãos estendidas sobre eles, Senhor. E que mal nenhum chegue até eles, Paizinho, mas que eles sejam tomados pela Tua presença, Senhor. Que eles sejam tomados pela aquela saudade, Pai. Nós Te pedimos que nesse momento o Senhor arranque
arranque, Pai, a paz do coração deles, Senhor, e que eles vejam, Pai, que eles só têm paz dentro da tua casa, eles só têm paz, Senhor, dentro da tua presença, Pai. Que nós venhamos ser, Senhor, mulheres e homens cheios de sabedoria, Pai. Mulheres e homens, Senhor, que levam o seu lar a adorar, a bendizer, Pai, ao teu nome, Senhor. Porque sem tua presença, sem o Senhor do nosso lar, não é nada, Pai. Então, desde já te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez em nossa vida, em nosso lar, Pai. Continua nessa construção junto conosco, nos direcionando e nos colocando amor em nosso coração. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja